que a gente já está ao vivo com o técnico do FC Cascavel, Luiz Carlos Cruz. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Bate Pronto Curitiba. Boa tarde a você, a toda a equipe. Boa tarde. Eu vi você... Oi, perdão? Eu vi você comentando aqui, enquanto a gente ajustava o áudio, que você está falando que não tem dúvida dessa enquete. O FC Cascavel vai para a final. Eu cravo no FC Cascavel. Como é seu nome, por gentileza? Eu sou a TT Mota. A TT Mota, primeiro prazer, mas eu queria dizer que como é bom a rádio, né? Quando você diz assim, você que está no carro, você que está hoje com as plataformas digitais, o mundo ouve a rádio. Você falou tanto que as rádios iam acabar e as rádios cada vez estão mais fortes. Obrigado por nos receber e falar dessa grande semifinal. E eu acho que o mais engraçado nessa história, professor, é o fato da rádio ter virado TV, né? Porque antigamente você dava só a entrevista pelo telefone. Nesse momento, quem nos acompanha no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, está te acompanhando com imagens, inclusive. Bom, vamos falar dessa final. Professor, ontem até aqui no Bate Pronto Curitiba, a gente falava da virada de chave que o UFC Cascavel teve depois daquele jogo diante do Atlético. Na tua opinião, foi isso que aconteceu? Depois daquele jogo da Arena da Baixada, o UFC Cascavel virou a chave e engrenou no campeonato? Alguns fatores. O primeiro, o segundo tempo contra o Angu. A gente venceu o segundo tempo lá. Quando o Jaci já entra na equipe, a gente muda um pouquinho o modelo de jogo que vinha sendo usado e a gente começa a ter uma ideia diferente de como jogar. A partir do jogo do Atlético, concordo com você, essa ideia se consolida. Mas quando ela passa a ser uma realidade, é quando a gente vence, o Foz e classifica. Porque daí a gente consegue resultado numérico de vitória. E a partir disso, houve um crescimento individual e coletivo. Eu não acredito nada que se faça em futebol se não seja um trabalho multidisciplinar. E esse é o grande fator, chegarmos até aqui e irmos além, se Deus quiser, a partir dessa decisão de sábado. Boa tarde, professor Luiz Carlos Cruz. Aqui quem fala é Alexandre Senechal, repórter aqui do Bate Pronto. Bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu queria perguntar para você, você entrou no meio do campeonato no UFC Cascavel. Eu queria que você me dissesse como é que você consegue trabalhar em tão curto prazo e ter um grande resultado, eliminando o Coritiba do campeonato. Qual que é o tamanho desse trabalho que você implementou chegando agora no UFC Cascavel, no meio da competição, mas já conseguindo colocar o UFC Cascavel na semifinal e vencendo a partida de ida em casa, né, jogando por um empate na partida de volta contra o Operário nesse final de semana. Um abraço, Alexandre, obrigado pela pergunta, porque muita gente no Paraná já conhece o nosso trabalho. Eu já enfrentei Atlético Curitiba em Série A, enfrentei as equipes aqui em Série B, C, Série D, treinador com mais de 30 anos de carreira, então tem uma história atrás da gente, né? Tem uma grande história escrita não só por mim, pela minha família, minha esposa e meus filhos, meus familiares, meus amigos, né? E os clubes que me acolheram. Então, quando a gente chega aqui, chega com uma bagagem. Agora, Alexandre, trocar o pneu com o carro andando não é fácil. Não existe magia, existe trabalho. E aqui aconteceu algo muito importante. A nossa chegada, todas as pessoas, todas, o presidente, eu vou citar as tias da cozinha, mas podia citar o São Paulo do Gramado, o pessoal do marketing, todos entenderam que ou a gente se unia em torno de objetivos comuns, entendia que isso era importante, o clube desse esse salto, ou nós íamos naufragar. Isso aconteceu. O que vai nos levar a uma situação decisiva de competição é esse fator. Ele é decisivo, ele é importante. Quando vocês abrem espaço, em Curitiba, o treinador do UFC Cascavel, falar em nome de todo mundo, eu não falo em meu nome, falo em nome de um número elevado de pessoas, 350 mil da cidade, mais de 1 milhão na região, que acreditam nesse time. Esse time aqui merece dar um salto de qualidade na sua vida, que paga em dia, tem boa estrutura, claro que tem coisas a melhorar, mas tem um projeto, tem 142 cotistas, mais de 80 patrocinadores, tem um presidente que é a alma e coração desse time, ó. Então não tem como dar errado, Alexandre. Esse trabalho está fazendo a diferença. Professor, boa tarde. Felipe Dalk aqui. Eu comentei todos os jogos do Cascavel contra os times da capital aqui. Você citou na resposta para TT sobre a questão do Jaci, e talvez isso foi o que mais me surpreendeu quando eu fui comentar aquele Atlético e Cascavel, 1-0 pro Atlético na Arena da Baixada, quando no posicionamento
no início do jogo, já se estava como volante. Eu queria que você me explicasse um pouquinho, eu tenho essa curiosidade, como é que foi para colocar o Jaci por ali, porque a gente já conhecia o Jaci, já foi da base do Atlético, jogou no profissional, e ele sempre foi zagueiro, né? Eu nunca tinha visto essa valência dele como volante. Como é que você chegou nessa conclusão e fez com que o time melhorasse tanto? Me perdoe o teu nome, eu esqueci, me perdoe. Felipe Dalck. Felipe, desculpa a minha ignorância não saber teu nome, Felipe. Eu tenho que saber o nome de vocês, estou trabalhando aqui. Mas é o primeiro contato que eu tenho direto com vocês. Eu também demorei alguns dias para aceitar que o Jaci seria volante. Te confesso que eu conhecia a história dele. Mas a partir do segundo tempo com o Torcou, e no jogo contra o Curitiba aqui, você deve lembrar, o 0-0, que foi unanimidade, que era para o FC Cascavel sair vencedor. Teve um pênalti para o Curitiba, claro, e 3 para nós. E o jogo foi 0-0, não diz o que foi o jogo. A partir da entrada do Jaci, eu quero fazer uma outra contextualização importante. O Lucas Coelho entra na equipe, muda também o nosso modelo ofensivo. A definição de um lateral esquerdo, tirando o Willian, que é zagueiro, colocando na zaga. Eu estou falando coisas óbvias, simples, objetivas. Quem é da posição, jogar na posição. Quem tem a característica, se usar a característica. Hoje o Jaci me convenceu e disse ao Filipão, quando treinamos no CT do Atlético, no segundo jogo do Curitiba, que nós eliminamos o Curitiba, que o Jaci é jogador para qualquer time do Brasil, desde que ele evolua algumas questões. E ele vai evoluir com o nosso trabalho. Eu acredito muito no potencial dele. Quantos volantes com a característica dele você tem no Brasil? Força, qualidade, precisa chegar na área, finalizar, contra o Atlético, ele cabeceou a bola na trave, mas precisa chutar de média e longa distância, precisa participar da segunda fase do jogo ofensiva, não só defensiva, mas a entrada desses jogadores e também a partir de uma consistência defensiva, porque nós lançamos um menino, 19 anos, Pedrinho, que é a prata da casa, ao lado dele, ora o Gama, ora o Ferrugem, que jogou contra o Atlético, deu ao Robinho, que é o nosso craque, a liberdade para criar. Então o UFC hoje tem um modelo de jogo que premia a qualidade técnica de quem tem qualidade técnica. E lá na frente, 3 jogadores, com rodízio de alguns, mas que faz muita diferença, Gaspar, Wagner e Lucas Coelho. Mas vocês ficaram talvez surpresos com o aproveitamento do Juninho aqui, mas para nós não, que é um belo jogador que o Palmeiras está levando a semana que vem e vai abrir portas para os outros e que está à disposição para esse jogo também, mas que jogou muito bem pelo jogo aqui na vitória sobre o Operário. Vou até aproveitar para fazer mais uma pergunta. Você citou essas questões aí dos jogadores que você colocou, né? O Jaci e o Lucas Coelho, que, o Lucas Coelho tem sido extremamente decisivo no campeonato todo, né? Foi importantíssimo contra o Coritiba. Mas vocês estão pegando nessa fase de mata-mata para decidir os jogos fora de casa. Você acha que o Cascavel consegue se beneficiar nesse sentido de jogar a primeira partida em casa e construir esse resultado? Porque talvez se fosse ao contrário, poderia se tornar um pouquinho mais difícil, né, professor? Eu vou contar uma parábola ligeirinha. Tinha 2 vizinhos, um muito rico, outro não tão rico, e o mais pobre deu um cavalo de presente para o filho. O vizinho rico chamou o filho dele e disse: olha ali, meu filho, que sorte daquele cara, mesmo pobre, dá um cavalo pro filho dele. Aí o mais pobre respondeu: pode ser sorte, pode ser azar. Na primeira montaria do filho, ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí o vizinho disse pro vizinho rico, disse: tá vendo ali, meu filho, que azar, quebrou a perna. O vizinho pobre disse de novo: pode ser sorte, pode ser azar. Uma semana depois, o exército convoca os filhos de camponeses para a guerra. O filho que estava com a perna quebrada não foi. E o filho que estava inteiro foi. Aí o vizinho disse: ô meu filho, que azar. Aí ele disse: pode ser sorte, pode ser azar. Por que contei isso? Porque as opções que nós usamos na equipe mudaram ao longo da competição. E jogar em casa pode ser sorte, pode ser azar. Nós usamos a ferramenta e carimbamos fora. Quando você joga primeiro em casa, você tem a obrigação de fazer o resultado. Mas se ele não vier, você tem a obrigação de buscar fora. Até agora nós fizemos a nossa parte, mas não tem ninguém classificado. É um jogo duríssimo, nós respeitamos demais a equipe do Operário. Aliás, a gente tem comentado isso, né? Aqui com o nosso staff. Todos os adversários que vêm aqui, a gente fala, elogia, que é verdadeiro, e não viu nenhum adversário até agora, nem mesmo Curitiba, reconhecer o valor do FC Cascavel com o nosso desempenho. Se nós passarmos pelo Operário, nós derrubamos mais um gigante em divisão acima da nossa. Eles têm condição de nos vencer? Tem. Mas nós também temos condições de vencer eles e já mostramos isso.
Professor Luiz Carlos Cruz, aqui é Júlio Rutes, repórter do Bate Pronto aqui da Jovem Pan News Curitiba. Professor, eu lembro de uma entrevista sua depois da partida com o Foz do Iguaçu, né, falando da mudança ali de fases, né, que o mata-mata é outro campeonato, né, um senso comum até, mas essa mudança de postura, essa mentalidade da equipe do Cascavel jogando nessas fases aí de confrontos eliminatórios mostra realmente que a equipe fez a leitura correta e está fazendo, né, a leitura correta desse tipo de fases do campeonato? Eu vou te responder objetivamente. A gente acabou o treino agora e o time está pronto. Mas tem treino amanhã. Amanhã é só detalhe. Quando você chega na quinta-feira, há 2 dias de jogo e sabe que seu time está pronto, o trabalho está no caminho certo. Mas o trabalho não é só meu, é do staff. Essa área que você está tocando, nós temos um psicólogo no clube que era uma voz que não se ouvia aqui e que hoje participa ativamente, o seu Antônio Barbosa. Então esse suporte nessa área emocional, ele é decisivo também. Sei que tem muito psicólogo ouvindo a audiência de vocês, vai ficar feliz. Um treinador com mais de 30 anos de carreira, que escreveu 2 livros e que fala da importância da psicologia no esporte, entende que as ferramentas que você tem que ser utilizadas para que você possa fazer o resultado. E nós utilizamos todas aquelas que temos à disposição. Mas eu não tenho dúvida que quando você falou que eu vi lá contra o Foz, porque a gente trata jogo a jogo. Vencemos o Operário aqui, é outro jogo lá. Quando vencemos o Curitiba aqui, vocês lembram que eu falei? Curitiba vai jogar mais em Curitiba, nós temos que jogar mais em Curitiba. Jogamos mais defensivamente e seguramos 0-0, uma das maiores atuações de um goleiro no mundo, não é só agora. O André fez 10 milagres, 30 finalizações do Curitiba, mas não pode sofrer tanto. Nós não podemos ir a ponta grossa e jogar da mesma forma. Tem que ser mais inteligente, ter mais o controle da bola e usar a qualidade de jogo que nós temos. Porque eu sou um treinador que premio, com a minha staff e a comissão técnica, o modelo brasileiro de jogo. Eu defendo a escola brasileira de ousadia, criatividade, qualidade e verticalidade. Você dá uma bola para a criança brasileira, a primeira coisa que ela faz é correr e fazer o gol. Você dá uma bola para a criança europeia, ela fica brigando e buscando alguém para dar um passe. É diferente. Nós somos diferentes culturalmente em todas as áreas que esse futebol que a gente ama mostra para a sociedade todos os dias. Professor, Alexandre de volta, 2 em 1 pro senhor. Primeiro, Lucas Coelho, vice-artilheiro do Paranaense, ao lado terceiro, aliás, artilheiro do Paranaense, ao lado do também Robinho, que também joga com você, 6 gols marcados. Como é que tá a situação dele, se ele volta? E eu queria que você falasse também um pouquinho da preparação pra Série D, porque você falou sobre o Operário tá em divisão acima, o Cascavel pode chegar na divisão do Operário nessa temporada, né, subindo pra Série D. Então eu queria que você me falasse sobre essas 2 questões, por favor. Lucas é tão bom profissional que numa entrevista com o colega seu hoje de manhã, ele disse: eu estou à disposição, se vou jogar ou não, quem decide é o professor. Esse é o profissional que você quer. Sabe por quê? Ele respeita a atuação do Juninho no último jogo, que jogou muito. Isso é respeito coletivo de equipe. É a diferença de um time e uma equipe. Então o nosso artilheiro respeita a decisão que for tomada. E nós vamos tomar a melhor decisão para a equipe, não para mim, para a equipe. Mas ele, graças a Deus, está à disposição. A segunda, eu tenho acesso da C para B com Figueirense em 2000 e tenho da B para Fortaleza em 2002. Falta o acesso da D para C. É esse ano. Esse ano nós vamos carimbar esse acesso, mas esse assunto, se você permitir, vai daqui, quem sabe, 20 dias depois da final do Campeonato Estadual. A gente acredita que vai chegar nas finais e vai brigar pelo título. Quero agradecer imensamente o técnico Luiz Carlos Cruz, técnico do FC Cascavel. Ô professor, você entra lá no YouTube Jovem Pan Grupo RIC e vota na nossa enquete lá a favor do Cascavel, que no momento tá dando Operário, hein? 51% estão achando que o Operário vai pra final e 49% estão achando que o UFC vai pra final. Então, o seu voto pode decidir, professor. Pode eu ia falar isso agora. Pega o seu voto, auxiliar, o preparador, aí o pessoal da comunicação, manda todo mundo entrar lá no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Aí, ó, empatou, ele já votou, 50-50. Muito bom, muito bom. Inteligência artificial. Muito obrigada, professor Luiz Carlos Cruz, gentilmente nos atendendo. A gente deseja, claro, um bom jogo nesse final de semana e na segunda-feira a gente vai repercutir aí o time que vai pra final e a Jovem Pan News Curitiba, o Bate Pronto Curitiba, tá sempre à sua disposição, volte sempre. Primeiro,
Deus abençoe cada um de vocês, tá? Sucesso naquilo que vocês precisam, as suas famílias, o seu trabalho. Mas eu quero agradecer ao meu staff aqui, ó. A minha inteligência só está na mesa aqui. É o Rodrigo e o Gabriel, que já estão votando aí. E quando eu soltar na rede, que é para votar, nós vamos passar assim. Beijão, Deus abençoe. E quem sabe, até a semana que vem, quem sabe, Deus abençoe, falando da final. Virou! Olha aí, o pessoal da comunicação do FC Cascavel tá trabalhando bem lá. Virou o jogo agora. 51% pro FC Cascavel, 49% pro Operário. Já aproveitando para agradecer a equipe de comunicação do FC Cascavel, que gentilmente disponibilizou o técnico Luiz Carlos Cruz ao vivo com a gente aqui no Bate Pronto Curitiba.